porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas. Em outras versões diz fonte das águas. E deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Alguém diga amém. Quando você pega o Novo Testamento e você vai ver os grupos que caminhavam com Jesus, ou aqueles que rodeavam Jesus, você vai encontrar alguns deles: os essênios, os saduceus, os fariseus, os zelotes, os publicanos. Você vai encontrar essas classes de religiosos que de alguma maneira cercavam o Senhor. Os essênios eram aqueles que se encapsularam em suas tabernas, nas suas masmorras, nos seus mosteiros. E na teologia do apartheid, nós somos os caras. Distanciaram muita gente deles. Jesus teve muitos embates com os essênios por causa dessa ideia de o meu monastério é o lugar, aspas, sagrado. Somente o meu grupo, somente a minha clã, os meus súditos. Depois você tem os fariseus. Jesus teve muitos problemas com os fariseus, porque os fariseus, eles tinham o que nós chamamos de problema com o literalismo. Os fariseus tinham um problema sério do literalismo. O que se leu se aplica. E aí eles tinham um grande problema de estética. Um grande problema de estética. Depois, eles são tão literais que quando eles pegavam os textos do Pentateuco, quando eles pegavam a Torá, eles diziam assim, Moisés dizia, e porás a minha palavra na testa. Aí eles pegavam um couro, pegavam um pedaço da Torá, colocavam dentro de uma caixinha, vocês veem judeus assim até hoje, e amarravam na testa, porque o literalismo era uma compensação que eles tinham. E manterás a palavra no braço direito ou no braço esquerdo. E aí eles colocavam faixas de couro com pequenas caixinhas e dentro textos da Torá para justificar, aspas, o que Moisés havia dito, uma força literal da palavra. Não importa como eles viviam, mas quando você olha com aqueles homens com aqueles pedacinhos de couro na cabeça, amarrado no braço, e você diz, uau, eles são diferentes. Na verdade, eles são literais, mas o coração não era verdadeiro. Os zelotes, por sua vez, eram os portadores, eram os zeladores das condutas, da conduta moral, ética. Esse é o tipo de gente que Jesus tinha que resolver os problemas. Depois você tem aí os saduceus. Os saduceus é a turma que sai, a clã dos sacerdotes. Jesus teve dificuldade de lidar com essa turma. Depois ele tem os publicanos,
chamados também de outra categoria de pecadores. Esse tipo de gente ouviu Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Por sua vez, Jesus disse: se o sal não salgar, se o sal não temperar, se o sal não cumprir o seu propósito fidedigno, fidalgo, natural, para nada mais serve. Alguém diga: se o sal não salga, para nada serve. Atenção, cozinheiras de plantão, cozinheiros de plantão. O que é que você faz com o sal que não salga? Joga fora. Jesus usou uma expressão dizendo: para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Aqui o papaizinho mais novo da nossa catedral. O Beni está bem? Aí, ó. Deixou, ela já está aqui na igreja, aqui, ó. E a esposa deve estar na online, dando de mamar para o Beni. Então, Jesus está dizendo: se o sal não serve, ele vai ser jogado para fora. Jesus disse: nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Lucas Lopes. O sal serve para... Você que é metido a cozinhar. Você já fez alguma carne que salgou demais? É bom de comer? É ruim. E carne custa caro. Lá na sua mercearia é mais barato. Tem desconto para os da catedral. Se não tiver, inventa. Só que você vai ter que jogar não só o sal, porque depois do sal posto, não tem como tirar. Você vai ter um prejuízo maior. Então, Jesus disse: vocês são o sal que salga, o sal que tempera, o sal que dá sabor. Alguém já comeu comida salgada e não falou que estava salgada? Por respeito ou por medo? Levanta a mão. Eu não vou perguntar quem foi por medo. E a esposa perguntar assim: tá gostoso? E você, como não cabe no sofá, você falou: nossa, tá maravilhoso. Tem água? E passa o dia inteiro tomando água. Porque sal em excesso não presta. Esse é o poder fracassado da religião. Sal em excesso estraga. Não, eu sou o sal da terra, eu tenho que salgar. Você não tem que salgar, você tem que dar sabor. Você notou que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ele disse: vós sois o sal da igreja. Já pensou nisso? Isso quer dizer que eu não tenho que temperar nada aqui. Aqui é o pote. Obrigado pelo entusiasmo. Aqui é o pote. A minha avó chamava de saleiro. Saleiro hoje é aquela coisa chique. Esses dias eu fui no lugar convidado para comer. O saleiro era tão chique que eu não conseguia abrir. E não quis passar constrangimento, comi sem sal mesmo. No final, eu vi um rico. É que você, quando você não sabe, você olha para o rico, o que ele faz. Aí o rico fez assim, ó, destravou e fez assim. Falei: que ódio. Que ódio. É que você não pode demonstrar muito, tem que fazer jeito. Eu peguei o sal, fiquei... Não, mas é muito bom. Então, e você quer ver se você tem um restinho de pobreza? Você faz assim, ó.
E se alguém também tiver um restinho de pobreza com você, do outro lado vai dizer, caiu muito já. Sinto que ainda tem vestígios de... Então, ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Sal que salga. Sal que tempera, sal que dá sabor. Hoje tem sal do Himalaia, sal não sei do que, flor de sal, sal da flor, sal negro, sal rosa, sal. Mas a função é salgar, é temperar. Agora, você já notou que o sal, ele é pouquinho para dar sabor? Jesus está mostrando aqui uma verdade. Um pouco do que eu fiz em você, na vida dos outros, é o suficiente. Às vezes você nem vai falar do Evangelho. Só a sua vida vai temperando as pessoas. Ó, 2 exemplos. Lembra de Jonas? Jonas é um sal insípido, que não quer salgar ninguém. Entra num barco, um barco cosmopolita, no Mediterrâneo, vai para o 2º, 3º, 4º, 5º, desce lá no porão, fica escondido, não fala de Deus para ninguém. Ele é um sal que não salga ninguém. No mesmo, bem suavezinho, maestro, no mesmo mar Mediterrâneo, numa embarcação similar, tem um cara chamado Paulo, que está preso, indo para Roma. E quando ele entra na embarcação, ele já entra igual pastor entra em igreja, ou entra em qualquer lugar dizendo assim, quantas pessoas cabem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já entrou contando quantos tripulantes tinha. E diz 276, Senhor, me dê todos eles aqui. Um está livre e foge. O outro está preso e está livre. O poder do sal é pouquinho. Ele é capaz de sarar como você nunca imaginou. Agora escute isso. O texto em apreciação, ele traz algumas verdades inerentes à nossa vida espiritual. A história diz, lembre-se, não é uma metáfora, nem uma parábola, não é uma símile, é um milagre real e concreto. A palavra de Deus nos dá conta que após o arrebatamento de Elias, Eliseu, seu moço, fica no seu lugar, vê o profeta subindo, pega a sua capa, volta, encontra com o Jordão, fere as águas do Jordão, a água se abre e ele entra. E a primeira cidade que ele vai entrar é Samaria. E tem uma coisa interessante, se você prestar atenção. Olhe, por favor, no capítulo 2, os versículos que nós lemos, eles estão contando para o profeta o seguinte: profeta, a terra é boa. Alguém diga comigo, a terra é boa. Alguém diga mais alto, a cidade é bem situada. Diga, a cidade é perfeita. Tem palmeiras, tem oásis. Não, alguém pode me ajudar? Eu estou ruim da voz, mas você não está. Me ajuda, diga assim, a terra. Essa é boa estratégia, essa. Obrigado, maestro. Me ajude. A terra é boa. A cidade é bem situada. Fala mais alto. A terra é plana, tem deserto, estrategicamente perfeita. Fala mais alto, tem palmeiras, tem oásis, tem deserto, tem vida. A cidade é boa,
Diga: a família é boa, a casa é boa, o problema é a fonte. Ora, se tudo é bom e o problema é a fonte, vamos resolver o problema da fonte. A Inglaterra é boa, a Europa é boa, é bem situada. Nós estamos no centro do mundo, no sentido do olhar. O mundo olha para nós. Nós estamos num país de primeiro mundo. A terra é boa, o lugar é bom. Ai, pastor, mas está acontecendo tanta coisa. Sim, há fontes que estão estragadas. Mas o que é uma fonte estragada se o sal está aqui? Nós somos os capazes de transformar as fontes, os mananciais. Porque a Bíblia diz que eu posso temperar. Eu pedi um prato, por favor. Eu queria que você entendesse isso. Eliseu vem subindo, depois de ter uma experiência poderosa com Elias, agora ele vem subindo. E ele diz, ele vai escutando, prato pesado da... Deixa eu ver se é da Xinguém. Não, isso aqui não, isso aqui é Churchill, meu filho. Meu Deus, isso aqui na cabeça de alguém. Vem aqui mais perto. Então, o que ele diz? Ele tá andando com os filhos dos profetas, dizendo: a cidade é boa, a terra é boa. Hein, pastor Carlos? A terra é boa. Hein, pastor Jonas? A terra é boa. A família é boa, a história é boa, a descendência é boa. Hein, Fábio? A terra é boa, a juventude é boa, os adolescentes são bons, a mocidade é boa, as mulheres, os homens, as famílias são boas. O problema é a fonte. E enquanto ele está caminhando, Deus dá um insight profético, Ana, e diz assim, o profeta: traga-me um prato novo. Recebe a primeira palavra profética de Deus para a tua vida aqui hoje. Deus não vai mudar o sal, porque você já é sal. Deus vai te dar uma estratégia nova. Pastor, eu quero conquistar minha casa, eu quero conquistar a minha família e tenho tentado com métodos que não estão tão bons. O Senhor está dizendo: eu vou te dar um prato novo. Ele diz: traga-me um prato novo, traga-me um prato novo. E não só, porque na versão original diz: traga-me um prato novo limpo. Deus não quer colocar sal em um prato sujo. Ele não quer colocar sal num prato sujo, porque Ele não quer sujar aquilo que tem que estar limpo. Então Ele vai usar a base limpa para colocar um pouquinho daquilo que você carrega. Então Deus está dizendo: eu vou resolver o problema, mas primeiro eu vou fazer uma limpeza ética, moral. Eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar no seu coração, eu vou afastar os móveis, eu vou limpar onde você não gosta de limpar. E a partir de então, eu vou te dar uma estratégia nova. Alguém levante a mão e diga: eu creio nessa palavra. A partir do momento que ele diz: eu quero um prato novo, limpo, com sal, ele faz uma pergunta. Ele diz assim para os seus profetas: vem aqui, filho. Ele diz: me leva até a fonte. Eu não quero jogar água aqui no riacho, sal no riacho. Eu vou perder sal. Eu não quero jogar sal aqui, porque eu vou perder. Eu quero ir lá na fonte.
Deus vai te dar a graça de você entender o seguinte, escute isso. Deus vai te dar a graça de você entender aonde é que está a fonte do problema. Aonde está a fonte? Aonde está a fonte? De onde está gerando isso? Porque os moradores da cidade dizem, a cidade é boa, a terra é boa, o deserto é bom, o oásis é bom, tudo é bom. O problema é que a fonte, o problema é que as águas são terríveis. As mulheres grávidas entram para banhar-se nessas águas e por causa da água, elas perdem os seus filhos. As águas não são potáveis, ninguém pode beber, quem a bebe passa mal, quem bebe perde a vida. Tem alguma coisa errada. Então ele diz, me leva até as fontes, me leva até os mananciais, me leva até a base, me leva de onde está saindo o fluxo da água, me leva aonde está começando a água, me leva lá, eu vou encarar o problema de frente. Então ele entra e vai para o manancial. Sente-se, escute a palavra. Ele vai para o manancial. E quando ele chega no manancial, escute isso. O registro diz, 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. Eu queria que você lesse comigo. Capítulo 2, versículo 21. Diz assim. Vem, meu filho. Segura o prato que está muito pesado. Ele pega o sal e diz, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele foi à nascente, jogou sal ali e disse, segura. Ele jogou sal e disse, prato limpo, uma estratégia nova, limpa. Oh, Jesus. Tem uma foto aí dos nossos líderes de adolescentes e parte de juventude que foram participar da Youth Conference em Porto. Aqui, escuta aqui. Tem uns que não é jovens aqui não, é tudo, mas foram para liderar. Na grande maioria, adolescentes. Estou falando aqui 17, 16, que 17, 16 a minha. Depois, aqui, Julinha, 16 também. 14, 16, 15, 17, são líderes. Depois tem uns com 60, 70, que não sei o que estava fazendo lá. Depois tem alguns outros jovens, líderes que foram receber de um evento em Portugal. E aí eu participei do evento online, escutando ministrações dos grandes homens de Deus e os nossos jovens recebendo influência, ajudando aqui, ajudando lá. Eles tomaram conta. O doutor Elias falou assim que a nossa equipe entrou em tudo quanto é lugar e dominou o espaço que eles estavam. Foram para as mídias, foram para as fotos, foram para servir, e ao mesmo tempo servindo, recebendo, alimentar. Eu digo, isso é um prato limpo. Que se nós usarmos esse prato limpo, estrategicamente trazermos para cá o que nós aprendemos, é possível. Quase 3 mil jovens de diversas nações do mundo, reunidos aqui em Portugal, na grande maioria, todos eles puderam sair do país e entrar. Deixe-me dizer uma coisa, que pena que a minha voz não está me ajudando. Eu vim declarar, o problema não é o documento, isso Deus vai te dar. O problema é se você quer ser sal limpo, se você quer sal temperar, se você quer ser bênção na vida de alguém ou não. Será que tem alguém que pode dar um grito nessa casa? Pode tirar. Ele diz, eu quero um prato limpo e sal e a fonte. Então, por favor, deixe-me juntar as 3 questões. Prato limpo, uma estratégia. Sal, pouca quantidade é suficiente. Fonte, a base de onde tudo começa. Mas o texto diz, coloca por favor, o texto diz, e ele foi à nascente, jogou sal ali e disse,
assim diz o Senhor: purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Agora veja a sequência do verso, por favor. E até hoje. Se você vai lá em Israel e chega nessa fonte, você pode beber dessa água. Porque o que Deus fez há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, Ele está disposto a fazer de novo. Ele só quer saber se tem alguém que está disposto a ser sal. Ele só quer saber se tem alguém que está disposto a ser sal. Porque se você discernir as fontes da morte, Deus te dará estratégia de vida. O que é que está matando a sua vida espiritual? O que é que está matando sua casa, sua família? O que é que está matando? Tem sido essa a minha oração. O que é que está matando? O que é que está matando? Aonde é que eu não estou conseguindo ver? Aonde é que... O que é que está matando? O que é que está matando a produtividade? O que é que está matando a terra? O que é que está matando o casamento? O que é que está matando a relação entre pai e filhos? O que é que está matando as igrejas? O que é que está matando? A primeira coisa que você vai precisar receber é uma revelação dos céus para ele discernir aonde é que está a fonte. Absalão nutriu um ódio mortal do seu pai, porque o pai sabia qual era a fonte do ódio, mas nunca sentou para resolver. E depois que o filho, pendurado pelos seus cabelos, morto, diz que Davi entrou gritando, dizendo: Absalão, 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 meu filho, não adianta você querer jogar sal depois que a oportunidade da fonte estiver seca. Pode ser que ainda tenha veneno, mas tem água. O que é que está matando? Se não, notem, e com isso eu encerro. Ele diz, e é interessante porque ele tem o prato, tem o sal, tem a fonte e tem a palavra. Então, tem gente que fala assim: venham na igreja, compre um salzinho, o salzinho do milagre. Eu não estou aqui criticando, eu não deveria nem falar isso. Não sei por que eu falei. Mas já comecei, vou terminar. Então, gente vendendo um pouquinho de sal. Compre o sal ungido e jogue sal. Teve um cafajeste. Já saí do espírito já. Eu já volto. Um cafajeste, há uns, não sei, 16, 15, 16 anos atrás, veio para cá, tirou uma foto comigo aqui e saiu fazendo DVD, postando a minha foto nas costas do DVD dele. E foi para visitar vários irmãos, dizia: não, aqui, o pastor Jacques é meu amigo. Aqui, ó. Mas não, eu sou um profeta de Deus, eu vejo coisa que ninguém vê, eu sou do... Mas para o milagre acontecer tem que comprar 1 litro de óleo. E começou, esse pilantra comprava óleo e colocava numas garrafinhas. E aí passou o tempo, eu descobri que tinha... Aí uma irmã um dia chegou, uma ovelha preciosa, que é a ovelha nossa até hoje aqui. Ela chegou assim:
pastor, não me leva a mal. Eu falei, o que foi, querida? Morreu alguém? Porque eu fiquei preocupado que ela estava... Falou, eu não tenho mais aonde colocar óleo na minha casa. Eu falei, mas por que, querida? Por que tanto óleo? Não, porque aquele profeta que é amigo do senhor... Eu falei, profeta meu amigo? Eu tenho profetas amigos. Não, porque ele disse que é amigo do senhor. Ele disse que, inclusive, tem uma foto sua com o senhor. Olha que coisa. E ele vai na minha casa toda semana e diz que Deus mandou eu comprar um óleo. Eu tenho que comprar o óleo, pastor. E o óleo era 15 libras. O problema, pastor, é que eu já estou ficando achando que o demônio é ele, porque eu não aguento mais de óleo. Eu vou derrubar o óleo tudo na cabeça dele. Aí eu mandei 2, 3 anjos aqui da igreja ir atrás desse profeta. Falei, unja ele. Esse liso. A questão não é o sal. O sal é apenas um elemento que Jesus usou para tipificar que um pouquinho é suficiente para temperar. Agora, um pouquinho, com mais um pouquinho, com mais um pouquinho, com mais um pouquinho, com mais um pouquinho, tempera mais. E isso aqui, prato limpo, visão clara, sal, elemento que Jesus diz, nós somos. Inclusive, acabei de encostar o dedo no olho. E é suficiente. Você nem viu, né, filho? Então, prato limpo, sal, fonte e palavra. A igreja que tiver sal, que tiver a base limpa, vai reconhecer as fontes de morte e vai invocar pelo poder da palavra, porque o poder não está no sal, o poder está na palavra. Assim diz o Senhor. Coloca o texto de novo, por favor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Alguém diga comigo, vamos juntos. Assim diz o Senhor. Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Obrigado, Clemerson. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Marcos 9 diz que tudo é possível para aquele que crê. A minha pergunta, salgadamente, aonde é que está a fonte gerando morte? Será que você tem coragem de pegar e ir para a fonte e dizer, é aqui que está gerando morte? Será que você tem coragem de ir na sua célula, uma célula improdutiva, que não cresce, que não avança, que não vai, você se esforça, você ora, você jejua, mas ela não avança, e você começa a dizer, Deus, me mostra a fonte. Será que você tem coragem de fazer uma oração honesta e dizer para uma igreja que não cresce, que não avança, que não reage, que não frutifica, que não multiplica? Deus, qual é a fonte? E não ter medo da resposta, porque talvez o problema não seja da igreja.
Talvez a fonte que está arruinando, que está gerando morte, é o próprio coração. Talvez hoje seja a oportunidade de você dizer a Deus 3 coisas. Está aqui a fonte, Senhor. Me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia. E o Senhor vai dizer: a estratégia está nas tuas mãos. O que é que está gerando morte na sua casa? O que é que está gerando esterilidade na sua casa? Eu vou profetizar aqui e vou encerrar. E a profecia que eu vou dar está no segundo Reis, capítulo 2, o versículo 21, a parte B, que você já leu e vai repetir aqui agora, só a parte B. Por favor. Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá morte e nem esterilidade. Olha bem para cá. Com isso eu encerro. O que é que está gerando morte em casa? O que é que está gerando morte na sua relação? Relação interpessoal, relação comercial, negócios, família. O que é que está gerando morte? Eu tenho pedido para Deus me mostrar em diversas áreas, no meu ministério como um todo. Essa tem sido a minha oração. Me mostra onde estão as fontes de morte. Eu tenho pedido para que Deus me mostre aonde é que está a fonte de morte aí no seu casamento, na sua casa. Tenho pedido para Deus mostrar aonde está a fonte de morte da minha vida, da minha casa, da minha família. Porque não adianta nada a gente viver de faz de conta. Não adianta nada. O senhor estava aqui numa quinta-feira adorando a Jesus, 8 horas da noite, 7 horas da manhã o senhor estava entre a vida e a morte. O que é a nossa vida? Você passou pela vale da sombra da morte. O que é a nossa vida? O Senhor está dizendo: será que você tem coragem de fazer uma varredura interna para chegar aonde é? Pastor, eu trabalho, eu jejuo, eu oro, eu vou ao culto, eu oferto, eu dizimo. Pastor, eu sou um homem honesto, eu pago as minhas contas. Pastor, eu sou um homem falho, mas eu não sei porque continua a mesma coisa. Esse tipo de oração que a gente faz assim que dói, porque eu tenho orado dessa forma: Pai, se é eu, ou me ajusta ou me leva, ou me tempera, ou resolve, ou me leva para a eternidade. Porque eu não posso passar a minha vida aqui como um essênio, como um fariseu, como um saduceu, como um zelote. Eu quero passar a vida aqui valendo a pena. Eu quero que as pessoas que se aproximem de mim,
elas possam dizer, ele tem erros, mas um pouquinho dele temperou a minha casa. Eu acabei de temperar o seu blazer também, Mariana. Um pouquinho, temperei a barba também. Um pouquinho. Um pouquinho da gente. Um pouquinho. Sabe, não é muita coisa, um pouquinho. Um pouquinho da gente para temperar o casamento, para temperar o relacionamento, para temperar a vida cristã. Um pouquinho de sal. O problema às vezes é que o prato está sujo. Então o sal ficou sujo por conta do prato. A minha oração é que no dia de hoje, nesta manhã, no primeiro culto, a gente possa sair daqui. Temperei sua mão também. Com aquela sensação de que um pouquinho da gente. Um pouquinho. Jesus nunca vai pedir para você o que você não é capaz de dar. Um pouquinho. Pense aí. E em 2 minutos eu oro. Pense aí. Aonde é que está a fonte de morte? Pense. Porque hoje o Senhor vai te levar até a fonte de morte. Talvez seja o teu caráter. Talvez seja a sua forma de ser, a sua forma de falar. Talvez seja a sua maneira de viver. Talvez seja o seu temperamento. Talvez seja a sua boca suja. Talvez seja seus vínculos, sua raiz. Não interessa o que. A fonte. Um pouquinho de sal. Com uma palavra liberada. Nunca mais vai gerar morte. Só quem recebe essa palavra aqui. Eu vou te dar 2 minutos para você aí no seu lugar inclinar o seu rosto e falar com Deus. Jesus disse: vós sois o sal da terra. E esse elemento, ele é forte, um pouco dele é suficiente. Um pouco dele é o que você precisa. Jogue o sal e solte a palavra sobre as fontes da morte, e elas serão curadas em nome de Jesus. Você agora poderá fazer coisas crescerem através da liberação da palavra. Você pode ter influência sem Deus, você pode ter poder sem Deus, você pode ter inteligência sem Deus, você pode ter tudo sem Deus, mas não funciona. Mas se você tiver tudo e um pouco da palavra, você jogará nos mananciais de morte, você vai soltar a palavra e você vai transformar em estrategistas de Deus. Você se transformará num estrategistas de Deus para transformar morte em vida. Dois minutos para você, para nós. Pode ir no stream. Parece-me ver Jesus pegando você na mão e levando você até a fonte da morte. E Ele está dizendo: é aí que está a morte. Solta a palavra.
Ore, 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 ore. Deixe Deus guiar você até a fonte. Deixa Ele guiar você até a fonte. Tem uma unção fresca aqui. Não se distraia, não se distraia. Você já fez cursos, você já fez estudos, você já fez psicanálise, você já foi para um psiquiatra, para um psicólogo, você já foi analisado, você foi para terapeutas, você foi para... Tudo isso é importante. Mas Deus quer te mostrar aonde é que está a fonte de morte. Ele está dizendo, um pouquinho de sal resolve tudo. Com a combinação da minha palavra. Oh, tem uma presença poderosa aqui. Respira. Deixa as lágrimas cair, não tem problema. É aonde Ele quer te levar. Aonde tiver fonte de morte na sua casa, assim diz o Senhor, não vai matar mais. Fique de pé adorando a Jesus. Fique de pé adorando a Jesus. Fique de pé. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado respeitosamente. Pergunte para ele ou para ela: posso orar por você? Se a resposta for sim, seja boca de Deus.